Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Mensagem presente na Revista Reformador de julho de 1966, página 146, igualmente no livro Bênção de Paz, editora GEM, capítulo 30. O versículo: a caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão? Quantas línguas cessarão? Quanto a ciência também desaparecerá. A mensagem titulada Nas Trilhas da Caridade. A caridade possui maneiras múltiplas de ajudar, em tudo aplicando o senso, entendimento das dimensões, aspectos, fatores, circunstâncias. No atendimento de cada necessidade, eila que se expressa não somente com a luz da bondade, mas também com o metro, a escala da prudência. Distribuindo alimento com as vítimas da penúria, abstém-se, deixa de azedar o pão com o vinagre da reprimenda, da crítica, respeitando a condição dos que lhe batem à porta. Medicando o enfermo, não lhe exige atitudes em desacordo com os desajustes orgânicos em que o socorrido se veja, e sim escolhe os melhores gestos de tolerância e compreensão, de modo a servi-lo. Alfabetizando o ignorante, não lhe reclama demonstrações de cultura antes do aprendizado, mas revela paciência e brandura para guiar-lhe a inteligência nos mais simples degraus da escola. Assim também, se invocamos a caridade a fim de orientar os que se transviam, não nos cabe esquecer as dificuldades em que se encontram. Para recuperar-lhes o equilíbrio, não basta identificar-lhes as fraquezas e reprová-las. É imprescindível anotar-lhes a posição desfavorável e socorrê-los sem exigência. Daí o impositivo indispensável de se conhecer, de se reconhecer em qualquer parte quanto à distribuição da verdade, que, se existe um modo distinto para que a beneficência exerça a caridade, de saber assistir, amparar, ajudar, socorrer nos domínios do corpo, nos reinos do Espírito, é preciso que ela aperfeiçoe, igualmente, a caridade de saber explicar. Novamente, Emmanuel vem trazer para todos nós uma mensagem muito bela, muito importante, de difícil compreensão. Somos um pouco desprovidos de recursos. Não se trata de interpretação de texto, mas se trata de realmente perceber sentimentos que nós não exercemos com naturalidade. Então, quando Paulo se reporta que esse conjunto de sentimentos que compõe a caridade, que esse conjunto de percepções, de formas de viver que compõe a caridade jamais passará, é porque esses traços que estamos ensaiando nesse momento
aqui reportando justamente a verdadeira caridade, como compreendia Jesus, é justamente o ápice de um despertar, o qual estaremos envolvidos para o todo e sempre. Sempre teremos que estar com o nosso ânimo envolvido e focado na benevolência. Sempre teremos que estar com o nosso ânimo totalmente disperso e capaz de compreender todas as circunstâncias. E, igualmente, que o nosso ânimo esteja sempre disponível a perdoar qualquer falha de terceiros à nossa volta. Se estamos em marcha, em caminho, para alcançar a evolução, e estamos marchando todos juntos, igualmente, todos, sem exceção, estão se esforçando por progredir, estão se esforçando por aprender. O processo é lento, complexo e demorado, mas não quer dizer que ninguém irá tropeçar à nossa volta. Então nós descobrimos, percebemos, que estaremos em marcha evolutiva por um bom tempo ainda. Então, por que nas trilhas da caridade? A caridade sempre existirá e sempre deixará rastros marcantes em nossa personalidade de qual melhor caminho seguir. Se estamos numa mata, presos, sem saber qual caminho seguir, qual melhor forma de conduzir a nossa consciência em um certo problema, tenha certeza que as trilhas da caridade irão levar as nossas consciências para o caminho certo. Então, quando observamos, deixar claro para todos nós, como nós começamos a observar, e tem que ficar bem claro tudo isso, que, na verdade, o ato de querer ajudar, o ato de se dispor a ajudar, de se dispor a praticar o bem, requer treinamento. Nós não sabemos ainda fazer o bem. E sabemos, de certa forma, que existe a forma mais apropriada de se exercer o bem. Então, igualmente, quando ele coloca no quesito benevolência, produzir o bem sempre a todos que estão à nossa volta, ele deixa claro que a caridade possui maneiras múltiplas de ajudar. E realmente possui. Só que para isso requer de cada um de nós aplicar em toda e em qualquer circunstância o quê? O senso das dimensões, ou seja, o entendimento dos aspectos, fatores e circunstâncias. Caso contrário, podemos agir de forma desproporcional, agir igualmente de forma antagônica para aquele que está por receber essa ajuda. Igualmente, percebemos que no atendimento de qualquer necessidade, não é somente a luz da bondade que entra em princípios de escolhas de como agir, mas existe uma escala de prudência. Por exemplo, ele dá alguns exemplos, marcados aqui com essas setas aqui. Eu quis destacar com essas setas. Quais são os exemplos de prudência que ele coloca? Se estamos distribuindo alimentos, observando as pessoas que são vítimas da penúria, é óbvio que não vamos animar o sentimento de começar a criar ou jogar vinagre da reprimenda e começar a repreender as pessoas que estão recebendo o alimento. Não faz sentido, porque estaremos o quê? Estaremos azedando o pão, azedando a atividade, azedando o vinagre que desponta dos nossos corações em terceiros. E isso não faz sentido. Então, se já sabemos disso, em processos de ajuda e amparo de beneficência, beneficiar alguém com aquele alimento físico, já sabemos que temos que nos abster, ou seja, temos que deixar o processo de crítica, respeitando a condição dos que lhe batem à porta ou são assistidos por alguma instituição de caridade. Caso contrário, não faz sentido. Então não basta somente ter a bondade de querer ajudar a pessoa. Se ajudarmos criticando, a ajuda não tem sentido, não tem prudência nessa forma de agir.
Igualmente, não vamos auxiliar com medicamentos, com auxílio. Se tem alguém com febre em nossa residência, vamos promover um cuidado, mas um gesto realmente direcionado e focado no tratamento da febre. Não podemos solicitar para essa pessoa que está recebendo a ajuda algo em desacordo com a condição orgânica. Olha, por favor, está um temporal lá fora, sai correndo, por favor, para comprar um pão. Não faz sentido. A pessoa está recebendo medicações, tratamentos e cuidados para suplantar as deficiências orgânicas que estão lutando contra alguma infecção. Esse é o princípio orgânico da febre. Não faz sentido nenhum solicitarmos que o mesmo faça algo distinto do que está em repouso e cuidados mais delicados. Como escolhemos tratar? Escolhemos gestos, os melhores gestos de tolerância e compreensão para esse momento. E buscamos o quê? Servir essa pessoa. Igualmente, quando estamos auxiliando alguém no processo de alfabetização, seja uma criança, um adulto, seja quem for, não podemos solicitar demonstrações de cultura antes do aprendizado. Não se solicita desenvoltura em nenhum conhecimento antes de ocorrer o aprendizado. Não faz o menor sentido. Então, igualmente, já compreendemos que mesmo nesses 3 exemplos, não se trata apenas de bondade, mas sim de prudência. Já sabemos isso pela nossa experiência de vida. Não precisa ninguém ler sobre isso. A nossa própria experiência de vida deixa claro esse quesito em termos de lógica. Bondade atrelado com prudência. Então, Emmanuel continua para todos nós. Assim também, se invocamos a caridade a fim de orientar os que se transviam, não nos cabe esquecer as dificuldades em que se encontram. Para recuperar-lhes o equilíbrio, não basta identificar-lhes as fraquezas e reprová-las. Eis o grande, talvez, o maior de todos os problemas que habitam o nosso mundo íntimo. Talvez 90% de toda a origem, de toda a mácula, de todos os problemas que habitam o nosso mundo íntimo reside nessa frase detalhada por Emmanuel. Quando Jesus perdoa aquela pessoa, aquela mulher que foi pega em adultério, logo em seguida, o que Jesus fala para a multidão e fala igualmente para os fariseus e para os discípulos, demonstra, até mesmo está fora de contexto, todos aguardavam que ele fosse explicar sobre o que significa justiça, o que significa, e detalhar isso. Ele pega e vira: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, os meus passos jamais andará em trevas. Então ele quis colocar uma linha demarcatória. Se você seguir exatamente esse exemplo, não critique, não condene, não reprove, não fique identificando fraqueza de ninguém. Não faça isso. Se você é um grande estudioso sobre a caridade, a verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância, compreensão com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que são os instrumentos do amor, se você já é um grande estudioso desses recursos, não adianta tentar buscar equilibrar terceiros apontando dedos. Olha, sabe onde você erra, fulano? É isso, nisso, naquilo. Sabe onde você cai? É nisso e aquilo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E o que é mais estranho, não tratamos da mesma forma quando observamos o ato de alfabetizar alguém. Nós achamos que a evolução moral não é uma escola, não é um aprendizado. É estranho. Tratamos as crianças de formas diferentes. Mas o adulto faz o mesmo erro. Mas o adulto não merece o mesmo crédito. Ele já tem experiência, sabe o que é certo e o que é errado. Mas quem disse que moralmente
ele é superior até mesmo que uma criança? Então fazemos um julgamento apressado, só que o ato de julgar é uma falha do nosso mundo íntimo, uma falha muito grave, porque ela está em desacordo com a natureza divina. Jesus não julgou ninguém, em momento algum. Advertiu quando foi necessário advertir, mas julgamento nunca. Então não basta identificar a fraqueza das pessoas e reprová-las. Não funciona assim. É imprescindível, ou seja, é fundamental anotar-lhes a posição desfavorável. Temos que perceber, por vezes pessoas estão em circunstâncias, em momentos históricos desfavoráveis e socorrê-las sem exigência. É esse o princípio. Então, quando estamos invocando os recursos da caridade, a fim de realmente orientar os que se transviaram ou estão se transviando dos seus próprios princípios e objetivos, temos que compreender que aquela alma está passando por experiências difíceis, por contrastes difíceis, e igualmente temos que compreender da mesma forma em que administramos medicamentos e compreendemos que a pessoa enferma não pode dar espetáculos de exercícios e execuções orgânicas, que igualmente aqueles que recebem um alimento não podemos jogar o vinagre da reprimenda, e que igualmente aquele que está se alfabetizando não pode demonstrar cultura de imediato, e que devemos sim guiar com muita paciência e brandura sua inteligência, por que não os recursos da caridade? Então, se vamos conversar sobre elos morais, sobre condutas, sobre princípios morais, sobre princípios de caridade, de atitude e de sentimentos sinceros sobre certas situações, não podemos dirigir a conversa ou dirigir os nossos sentimentos exercendo um princípio de simplesmente identificar as fraquezas e reprová-las. Não faz sentido. Como que é o princípio de alfabetizar somos tolerantes? Como em outros princípios nós compreendemos que requer mais cuidado, requer mais o quê? Prudência. Não adianta só bondade, também requer prudência em vários aspectos de atendimento a qualquer necessidade. Então, se alguém tem a necessidade da caridade, de desenvolver esse sentimento de benevolência, indulgência e perdão, e queremos mostrar que ele está vivendo em contraste com esses princípios, em contrariedade profunda. Existem pessoas, eu diria até mesmo que todos nós, que dependendo da situação, dependendo do momento e do local e da situação, não optamos pela benevolência, não optamos pela indulgência, muito menos pelo perdão. Então, quando fomos conversar para apaziguar, para deixar Dilson para com Wilson, né, para mostrar, olha, isso está sendo, você está transviando, você está adulterando princípios psicológicos que você mesmo concorda. Não podemos fazer isso com a métrica da reprovação, com a métrica de ficar simplesmente identificando fraquezas. Fulano, você não tem paciência. Nossa, você é muito impaciente. Nossa, você não é nem um pouco focado nos seus objetivos. Não é assim que funciona. Não é assim que a caridade deve se manifestar se queremos realmente orientar os princípios da caridade. Então ele deixa claro, é imprescindível anotar-lhe a posição desfavorável, e realmente é desfavorável. É imprescindível isso, e socorrê-los sem exigência. Não podemos exigir rápida. Mas fulano é um adulto, ele tem que ter essa percepção. Ele já era para ter despertado. Não podemos fazer esse tipo de alegação. Daí-se é indispensável de se reconhecer em qualquer parte
quanto à distribuição da verdade, que se existe um modo distinto para que a beneficência exerça a caridade de saber assistir nos domínios do corpo, nos reinos do espírito é preciso que ela aperfeiçoe igualmente a capacidade de saber explicar. Então, quando estamos em uma situação de contrariedade, em que queremos apresentar uma nova forma de entender os princípios da vida, de compreender, olha, eu quero que você veja por esse prisma do Cristo, como eu estou aprendendo com a doutrina espírita, que na verdade a caridade, que é totalmente diferente de beneficência, né? A beneficência pode exercer a caridade, mas a caridade é um conjunto de sentimentos de quem a manifesta. A beneficência sozinha é como uma pedra que sai de um endereço físico para outro endereço físico. A beneficência em si, se não está com os devidos sentimentos da caridade, ela é ausente da caridade, não está com a caridade em sua forma de assistir, de socorrer, de ajudar, de amparar. Então, se já percebemos que se faz necessário reconhecer, em matéria de distribuição da verdade, que se existe um modo muito distinto, muito particular, muito especial, que a beneficência possa realmente exercer a caridade, sabendo assistir, né, sabendo dar um amparo, a ajuda, o socorro, sem ofender, sem humilhar. Se temos essa preocupação nos domínios do corpo, imagina nos domínios do espírito. O que é necessário para aperfeiçoar? É necessário saber igualmente explicar a caridade de uma maneira sem ofensa, sem guerra, sem disputa, sem combate. E por vezes transformamos a conversação, o ambiente doméstico, seja onde for, o ambiente de trabalho, em grandes batalhas. Nossa, fulano não soube relevar essa minha dificuldade, fulano não me compreendeu. Eu tenho que ensinar para ele, tenho que apresentar a verdade. Eu tenho que impor a verdade para ele, ele vai aprender. Não podemos distribuir verdade dessa forma, porque não faz sentido. Então, aos poucos, vamos compreendendo que, no fundo, estamos sempre adaptando os princípios que esposamos e alteramos esses princípios de maneira muito sutil. Então, por vezes, distribuímos a verdade com princípios de violência. Distribuímos a verdade a golpes e a gritarias, de forma injuriosa, ofensiva. Fulano, você fez isso é inadmissível. E apresentamos a verdade de uma maneira totalmente distorcida. Mas ele está pedindo justamente, Emmanuel está trazendo para a gente algo bem mais sutil. Preste atenção. Na hora de educar uma criança, você sabe que ela tem que absorver certos conhecimentos primeiro, para depois reportar e se expressar de forma culturalmente eficaz. Como podemos exigir grandes mudanças de verdades estruturais em outras almas, se a gente não tem a paciência de explicar, não tem a paciência de auxiliar aperfeiçoando sem crítica, sem azedume, sem apontar fraquezas, sem reprovar ninguém? Toda criatura foi criada por Deus. O outro mundo íntimo é de altíssima importância para Deus, a tal ponto que a crítica, reprovação, identificação de fraquezas e de críticas de forma contundente e de forma impiedosa é como se estivéssemos agredindo o próprio Deus que criou aquela outra alma. Como podemos amar a Deus sem amar a criação? Não faz o menor sentido. Então, Deus deixa bem claro: você quer demonstrar o meu amor por mim?
Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. Então, é imprescindível termos realmente o total zelo e carinho para compreender por vezes que o outro está em posição desfavorável e socorrê-lo sem exigência. Então, mesmo no âmbito das verdades, por isso a doutrina espírita não gera proselitismo. A doutrina espírita não tenta convencer ninguém da verdade. Todos que já estudam, que já estão envolvidos com a doutrina espírita, estão envolvidos com a terceira revelação, sabe que é necessário saber explicar esses princípios de verdade com amor, com verdadeiro amor. Ou seja, você quer explicar a caridade? Você explica a caridade exercendo a caridade. Você quer explicar o amor? Você explica exercendo amor, aplicando o seu máximo sacrifício. Por isso que é tão complexo viver o cristianismo, especialmente esse cristianismo redivivo que a doutrina espírita nos apresenta, que é similar ao cristianismo primitivo, antes do cristianismo ter sido apossado pelo Estado, pelas estruturas que passaram a dominar e influenciar a Terra. Então, o Cristo continua a influenciar todos os corações e nos chama a cada um de nós, individualmente. Venha seguir os meus passos, venha fazer as escolhas que eu fiz. Quando lhe for apresentada uma situação que está sendo solicitado o seu julgamento, a sua avaliação sobre alguém ou sobre alguma circunstância, como vais proceder? Vais proceder exatamente como Jesus procedeu durante a avaliação da mulher adúltera? Ou vamos proceder criando recursos de julgamento, criando recursos de justiça totalmente ausentes do amor? Então já compreendemos lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, na parte das leis morais, onde deixa claro, Kardec separa um item muito claro da lei de justiça, amor e caridade. Não existe justiça sem amor e caridade. Da mesma forma que não existe amor sem justiça e sem caridade. Então vamos compreendendo que existe um elo complexo que forma a estrutura do espírito no futuro, desse espírito que vai poder se chamar bem-aventurado. E esse espírito bem-aventurado, ele sabe aguardar o tempo de cada outro espírito. Ele sabe explicar sem entrar em discussões e contendas, sem criar grandes azedumes e sofrimentos totalmente desnecessários. E por vezes o móvel de todo desse afluente de conversações totalmente prolixas, às vezes era uma boa intenção de cada um, ou não, cada um só queria estar sendo o detentor da verdade. Enquanto que aquele que nos ensinou e que possuía 100% a verdade, nunca impôs nenhuma delas, apenas as apresentou e deixou claro que veio à Terra cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era: deixe um exemplo de amor, de bondade, de verdade, para todos os corações. E aqui estamos, 2022 anos depois, estudando as anotações das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita, acolhendo a mensagem de Emmanuel, fora do corpo físico, trazendo, dilatando para todos nós esses princípios. Afinal, o que se trata a caridade jamais passará. As profecias vão desaparecer, as línguas cessarão. Espírito, depois que evolui e se torna espírito puro, ele não precisa de idioma para falar. As suas emoções são tão puras que as almas se comunicam pelo emanar de amor
Cada um emana amor de si e se comunicam através dessas vibrações. A ciência, igualmente, não fará sentido, a ciência que nós conhecemos, não fará sentido para quando percebemos que todos nós somos espíritos imortais. Em que princípio? Em que princípio que nós não somos matéria? O corpo físico é matéria. O que reveste o espírito, o perispírito, é matéria. Esse fluido universal específico desse planeta, ele é específico somente desse planeta. Então, vamos percebendo que o que vai permanecer, o que sempre permanecerá, será essa identidade divina da benevolência, da tolerância, compreensão e do perdão em toda e qualquer circunstância. À medida que vamos galgando novas situações, novas oportunidades, vamos compreendendo que as trilhas da caridade, estar na trilha da caridade, querer colocar outras pessoas nessa trilha da caridade, não será pelos formatos de violência, não será pelos formatos de agressividade, será pelos formatos do Cristo. A representação mais próxima de Deus, de conduta, de forma de agir, reagir e de sentimentos mais nobres que tivemos exemplo. Então precisamos, no processo de desenvolver a caridade, no processo de trilhar esse caminho da caridade, termos um bom senso e muita prudência. Caso contrário, vamos querer interagir com terceiros de uma maneira totalmente desproporcional ao que realmente a caridade nos convida a passar e a viver e a sentir. Então, por isso que a caridade é tão complexo de estudar, porque no fundo é um conjunto de sentimentos que passamos a desenvolver e a exercer todos os dias, em todas as situações, seja para com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal e especialmente com o reino hominal, onde centelhas divinas estão ali em processos de desenvolvimento com elucidações da própria consciência. Então precisamos ter muito mais atenção nesse princípio, porque isso nunca passará. Esses sentimentos que estamos consolidando nunca passarão. Da mesma maneira, quando estudamos matemática, pela primeira vez aos 6, 7 anos de idade, 8, 9, aqueles princípios básicos vamos usar para sempre a matemática. Por analogia, o que estamos estudando hoje de uma forma bem básica, com muita dificuldade, porque ainda não conseguimos desenvolver esses sentimentos, esses pequenos fragmentos de sentimentos, vamos utilizar e empreendê-los para sempre, por toda a eternidade. Se Deus é infinito amor, infinita inteligência, infinita bondade, infinita justiça, igualmente teremos que estar aprendendo a desenvolver esse amor. E as ferramentas já estão apresentadas: benevolência, indulgência e perdão.